Tem uma frase que muita gente adora repetir quando o assunto é sobre Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin nunca vai ser dinheiro de verdade porque ele não respeita o teorema da regressão de Mises. Essa frase parece profunda, parece técnica, parece definitiva, mas ela revela exatamente o oposto. Falta de entendimento real da teoria austríaca. Porque se você ler o teorema da regressão de Mises com atenção, não com arrogância acadêmica, você vai perceber que o Bitcoin, na verdade, é a maior validação moderna da teoria monetária austríaca. Ele não só respeita o teorema da regressão, ele vive o teorema na prática. E nesse vídeo, a gente vai fazer o que ninguém mais faz por aí no YouTube. Vamos explicar com calma, com clareza e com fundamento por que o Bitcoin pode sim ser unidade de conta e porque ele tem mais legitimidade como dinheiro do que qualquer moeda fiduciária que já existiu. Quando Ludwig von Mises escreveu o Teorema da Regressão, ele estava tentando resolver um problema teórico que confundia até os economistas da época. Como que uma moeda adquire seu primeiro valor de troca se para ter valor ela já precisa ter preço? Parece um paradoxo, não é? Mas Mises resolveu isso com uma sacada genial. O valor de uma moeda hoje se baseia no valor que ela tinha ontem. E o valor de ontem vem do valor de anteontem. E se você for regredindo no tempo, em algum momento vai encontrar um instante exato em que aquele objeto ainda não era dinheiro, mas já era valorizado por outros motivos. Era útil, tinha uma função, tinha valor subjetivo. No caso do ouro, por exemplo, esse valor estava nas suas propriedades físicas. Era bonito, raro, moldável, servia para fazer joias, ornamentos, símbolos de poder e outros afins. Esse uso prático foi o ponto de partida. E a partir disso, ele passou a ser aceito nas trocas. E foi nesse processo que transformou o ouro em dinheiro. O que Mises mostrou com esse teorema é que o dinheiro não aparece por mágica, nem por imposição. Ele precisa ter uma origem compreensível, precisa emergir de algo que as pessoas já consideravam valioso, mesmo que esse valor não tivesse nada a ver com dinheiro. Mas por quê? Porque ninguém aceita algo em troca se não tiver confiança de que poderá usá-lo com outros depois. Essa confiança inicial não nasce de decreto de um rei ou do papel timbrado de um banco central. Ela nasce do valor de uso, de fato de que aquele item por si só já servia para alguma coisa. E é por isso que o ouro, a prata e até mesmo o sal, em alguns períodos, se tornaram moedas. Porque antes de serem meios de troca, eles já tinham um valor subjetivo baseado em utilidade. O Teorema de Mises não é uma barreira ao surgimento de novas moedas. Ele é uma explicação de como o dinheiro legítimo nasce. Agora, aqui vem o erro mais comum de quem cita o Teorema da Regressão de Mises para atacar o Bitcoin. Eles acham que Mises estava falando de valor físico, como se só aquilo que você pode tocar, pesar, guardar no bolso, pudesse servir de base para uma moeda surgir. Mas isso é uma limitação de leitura. Mises nunca falou que o valor de uso precisava ser físico ou material. O que ele disse e reforçou diversas vezes é que o valor precisa ser subjetivo e anterior ao uso monetário. Isso inclui qualquer forma de utilidade percebida por indivíduos. Pode ser um pedaço de metal brilhante, pode ser um código digital escasso, pode ser até uma entrada num banco de dados que resolve um problema real. O que importa não é o formato. O que importa é que alguém atribuiu valor antes dele virar dinheiro. E é exatamente aqui onde o Bitcoin dá uma aula de teoria monetária no mundo real. Porque o Bitcoin, desde o seu nascimento, resolveu um problema real. Ele foi o primeiro ativo digital capaz de permitir a transferência direta de valor pela internet sem intermediários. Um sistema financeiro sem Estado, sem bancos, sem censura, sem fronteiras. Isso não é pouco, isso é revolucionário. E algumas pessoas perceberam esse valor já nos primeiros meses da rede. Mesmo quando ele não valia nada em dólares, ele já tinha valor subjetivo. O valor de poder transacionar livremente de pessoa para pessoa. De proteger sua energia econômica da inflação, da política, da manipulação estatal. E isso é um valor de uso funcional, real,
subjetivo e anterior à monetização. E é exatamente isso que a teorema de regressão exige. Em 2010, para quem não conhece sobre a história, aconteceu um dos eventos mais simbólicos da história do Bitcoin. Um programador chamado Laszlo fez uma proposta num fórum de internet. Ele queria comprar 2 pizzas usando 10 mil Bitcoins. E alguém topou essa ideia. Aquela foi a primeira transação real da história do Bitcoin. Mas o detalhe que pouca gente entende é a seguinte: essa transação já refletia numa tentativa de precificar o Bitcoin em dólares. As pizzas custavam cerca de $40 na época, então o valor por Bitcoin saiu em torno de 4 milicentavos. E isso é importante por um motivo, porque é exatamente assim que o teorema de Mises prevê que o preço de uma moeda emergente se forma. Primeiro, ela tem seu valor de uso, depois ela começa a circular como meio de troca, e então é precificada com base em uma unidade de conta já existente. Nada disso fere o teorema, muito pelo contrário, firma ele passo a passo. Bitcoin não foi imposto, foi declarado moeda por nenhuma autoridade. Entrou no mercado pela porta da frente, como todo dinheiro legítimo deveria entrar. Agora vamos fazer um contraste. Vamos olhar para a moeda que o mundo inteiro usa como unidade de conta. Sim, o dólar. A gente acha que o dólar naturalmente virou padrão global. Mas isso é uma ilusão histórica. O dólar só ganhou um status porque foi imposto ao mundo depois da Segunda Guerra Mundial, através daquele acordo de Bretton Woods em 1944. Países aceitaram o dólar como referência porque ele era lastreado em ouro, uma espécie de atalho. Ao invés de cada um manter ouro, mantinham dólares, eram conversíveis em ouro. Só que em 1971, os Estados Unidos romperam esse lastro. Mesmo assim, o dólar continuou como unidade de conta global, não por escolha espontânea dos mercados, por força política, militar e geopolítica. O dólar virou padrão porque o Estado americano forçou isso ao mundo. O Bitcoin está fazendo completamente o oposto. Está emergindo sem nenhum tratado internacional. Em imposição apenas com código, confiança, escassez e uso real. É isso que o torna tão revolucionário. Hoje, quando você fala em Bitcoin, a maioria das pessoas ainda pensa nele em termos de dólar. O que vale um Bitcoin? 60 mil? 70 mil? É completamente normal. Toda moeda nova, quanto está sendo monetizada, passa por essa fase de referência externa. O ouro também passou. Durante séculos, ele foi trocado com base em moedas locais, até que ele próprio se tornou padrão. Com o Bitcoin, está acontecendo o mesmo processo. Ainda é precificado em moeda estatal. Já começa a ser unidade de conta em nichos e comunidades. No rolante, por exemplo, projetos de economia circular, o Bitcoin já é referência de valor. Pessoas já pensam em satoshis ao invés de reais. Serviços já estão sendo cobrados em Bitcoin. Produtos digitais, cursos, consultorias já estão sendo precificados diretamente na rede. E isso não foi imposto. Isso não precisou de decreto. Isso é adoção espontânea. E é assim que toda moeda legítima nasce como unidade de conta. Primeiro no comportamento das pessoas, depois no reconhecimento do mundo. Então vamos recapitular alguns pontos com clareza. O teorema da regressão de Mises diz que uma moeda só pode emergir se tiver valor de uso anterior ao seu papel monetário. No caso do ouro, esse valor estava nas suas propriedades físicas. No caso do Bitcoin, está na sua funcionalidade como um protocolo descentralizado de troca. Não depende de governo, não depende de banco e não pode ser censurado. Isso é valor de uso. E foi a partir disso que surgiram as primeiras trocas voluntárias, como a pizza de 10 mil bitcoins. Depois, com essas trocas, vieram os primeiros preços. E agora, com a evolução do mercado, o Bitcoin começa a ser cada vez mais usado como unidade de valor por si só. Ou seja, primeiramente temos o valor de uso, depois o meio de troca, logo em seguida o preço, para só depois termos a unidade de conta. Essa sequência é exatamente o que Mises explicou. Dizer que o Bitcoin viola o teorema é, no mínimo, não ter entendido o teorema de regressão de Mises. E aqui vem outra falácia que muita gente repete por aí. Ah, mas o Bitcoin é muito volátil e uma moeda precisa ser estável para ser unidade de conta. Parece razoável, mas essa frase está completamente de cabeça para baixo. Na verdade, a estabilidade é consequência da adoção, não pré-requisito. Nenhuma moeda da história nasceu estável. Nem o ouro, nem o dólar, nem mesmo o euro, qualquer moeda fiduciária que existe por aí.
Toda moeda passa por um período de oscilação enquanto está sendo monetizada. O que traz estabilidade é adoção em massa, profundidade de mercado, confiança no tempo, e o Bitcoin está evoluindo exatamente nessa direção. Sim, ele oscila sim, mas com liquidez crescente, com empresas adotando, pessoas poupando em satoshis, a estabilidade virá. E se não vier de forma que esperam, tudo bem, porque mesmo com volatilidade, ele já está sendo usado como unidade de conta em comunidades reais. E isso vale muito mais do que a estabilidade forçada de uma moeda estatal inflacionária. Para concluir, o Bitcoin pode sim ser unidade de conta. Ele já está sendo. Não porque alguém mandou, mas porque pessoas comuns escolheram isso. Ele respeita o teorema da regressão de Mises com mais precisão do que qualquer moeda estatal. Porque ele nasceu com valor de uso real, começou a circular voluntariamente, formou preço no livre mercado e hoje evolui como uma reserva de valor e referência de troca. Tudo sem um banco central, tudo sem violência. Nenhum outro dinheiro pode dizer o mesmo. O Bitcoin é o que Mises descreveria como o dinheiro mais puro e mais coerente com a ação humana. E quanto mais gente entender isso, mais rápido a gente vai se libertar do teatro das moedas fiduciárias. Porque dinheiro de verdade não nasce de decreto, ele nasce da escolha. E o mundo já começou a escolher. Bitcoinheiros, é isso. Um ponto que a gente precisa respeitar, certas pessoas precisam respeitar que estão aí no mercado, são os ciclos de adoção. Hoje, 4% da população mundial sabe o que é Bitcoin ou usam Bitcoin. Então, estamos num ciclo de adoção muito baixo ainda. Mas quando esse ciclo tomar conta, aumentar de forma proporcional, sim, nada impede do Bitcoin ser unidade de conta. Nada impede, uma vez que valor sempre é subjetivo. Links para adquirir Bitcoin com privacidade estão aí na descrição. Temos a Spike to Spike, primeiro link, clicando nele ou utilizando o cupom Dogueira com o provider, você vai ter aí 20% de desconto nas taxas, valor mínimo de R$500. Dog, R$500 ainda é muito, você indica outra plataforma para adquirir Bitcoin? Não plataforma, mas segundo link, Cachorro Nervoso, P2P que eu sempre indico aqui no canal, nunca tive problema com ele, um dos melhores P2Ps aí do mercado, fechou? Mínimo de R$300, utiliza o método de privacidade do DPix para adquirir os seus Bitcoins. Dog, R$300 ainda é muito, você indica uma outra plataforma? Sim, Satisfaction, terceiro link, utilizando o link que está aí embaixo, você também tem um cupom de desconto e lá, a partir de 10 lulis, você já consegue adquirir os seus satoshis de Bitcoin. Link para a mentoria também está aí embaixo, clicando você vai ser redirecionado para o meu blog e lá tem todas as informações que você precisa para adquirir a mentoria. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.